Olá, meus amados e amadas do signo de Sagitário. Vamos à leitura dessa semana para vocês. É uma leitura para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente. Porém, vou ressaltar que todos nós temos as 12 casas no nosso mapa astrológico. Esses são os primordiais. Mas se sentirem de olhar independente do seu signo mais forte, eu aconselho olhar nos demais vídeos para ver. Sempre tem um recado diferenciado para ou complementar. Então vamos lá. Limites. Onde vocês precisam estabelecer melhor os seus limites? Meus amados e amadas sagitarianos, aonde vocês precisam trabalhar os limites na vida de vocês? É um aconselhamento de um recado espiritual da espiritualidade, onde vamos falar sobre o amor. O canal voltou a falar nos dois canais. Eu ressalto assim. Para Novo Amor é neste canal. Só que a gente dá uma olhada porque geralmente aparece amor do passado. Ah, Elisa, eu não quero. Ok, só pega aquilo que ressoa na sua vida, que é um novo amor. Para quem está interessado do retorno do passado, temos um canal 2, que lá nós falamos para o retorno do amor do passado, para quem quer. Já digo que é para alma e chama gêmea, não falamos para relacionamentos kármicos, abusivos, narcisistas, tóxicos. Espiritualidade não perde o seu tempo para com isso. Vamos lá. O despertar, vocês estão tendo, com essa questão de estabelecer limites, vocês vão olhar alguma questão do seu despertar, o despertar para a essência divina de vocês, o despertar da espiritualidade. Vocês estão tendo um chamado, existe alguma situação que está tendo uma cegueira ou teve uma cegueira na vida de vocês e vocês não estavam conseguindo ver uma determinada malícia de uma figura feminina. É a energia. Muitos de vocês estão tendo ou tiveram um passatempo com, ou estão tendo, né, esse passatempo com essa pessoa. Adapte a situação de vocês. Eu sinto que agora muitos de vocês estão num momento de descansar. Observe esses limites, são recorrentes a essa pessoa que está lidando com uma energia aí não tão boa, hein? Mas é o que vocês têm que passar, são questões de ensinamentos e aprendizado. Então é hora de vocês abrir os olhos de vocês, meus amados. Uns olhos bem abertos, os olhos da alma. Lembrando que é uma leitura coletiva, não ressoa com todos. Aqui pode estar correlacionado a amor do passado, se vocês tiveram um rompimento brusco com um ser amado ou ser amada. Para quem novo tem um novo amor, pode ter passado sim por uma energia, uma polaridade feminina, independente de gênero, que de certa forma agiu de forma bem maliciosa na vida de vocês, e vocês não perceberam. 3 de ouros, que é o 3 de arco-íris, fala que vocês estão tendo um renascimento. Eu estou falando de forma intuitiva, tá? Aqui pode ter questões de triângulos amorosos energéticos, para quem estou acessando. Seja que foi no passado, está sendo um presente, ou será no futuro. Adaptem a situação de vocês, mas é recorrente a encontros de outras vidas. Ninguém entra numa situação dessa porque quer, e sim porque tem requisitos de outras vidas, e dentro desta nova vida que atual que a gente vive, potencializa determinadas situações com determinadas pessoas. 6 de espada, eu vejo vocês, principalmente para quem está em busca do novo amor. Vocês estão numa fase o quê? Eu abro para o novo amor, eu estou curtindo este novo momento, essa pessoa que eu já posso estar conhecendo ou vir a conhecer. Então está claramente que estão num período de transição, tem pequenas viagens, adaptem a situação de vocês. Já para quem é amor do passado, 9 de paus, alguém está aqui, ó, se segurando num relacionamento, pode ser vocês ou o ser divino, que não vai dar certo.
Já tá com dias contado. Só que o dia dos contados da espiritualidade pode ser meses, anos. 9 e 10. Alguém tá no sufoco, gente. Ó, sincronicidade. Alguém não aguenta mais uma situação. Eu já não aguento, tá se tornando exaustivo. O que poderia ser ter uma leveza numa época de... Ai, sabe, de ilusão? Não se está se tornando mais. Isso pode ser a atual situação do amado e da amada. 9 de copas. Esse 9 de copas, dentro dessas cartas, fala assim, eu tô numa zona de conforto. Tô numa zona de conforto. E aí eu sei que não está bom, mas eu continuo nessa situação. Por quê? Por quê? Porque aqui eu sinto que tem uma toxicidade dentro dessa Marícia, meio que uma cegueira, mas a gente vai observar melhor essa situação agora. Agora que eu digo, daqui a pouco, porque eu vou começar com os solteiros. Lembrando que são coletivas, então não ressoa com todos, e se ressoar, eu peço que vocês me deixem aí os comentários. Eu não consigo responder, por causa da minha rotina, meus amados, mas eu leio todos. 5 de espada, vai ter que começar com amor do passado mesmo, gente. A gente quer uma ordem e a espiritualidade faz. Esse 5 de espada, 5 de arco, fala de traições. Algo que não está feliz neste momento. 10 de copas invertido, uma relação, tá falando da relação do divino e divina que vocês estão à espera. Sabe, um movimento parou, cessou o movimento. É algo que não está tendo estabilidade, não tem solidez agora. Ah, Elis, mas parece um conto de fadas que a pessoa posta, fala para terceiros. As cartas não erram a energia, já começa por aí. Não é isso, é algo que já saiu de um patamar de alegria. A ilusão, ela tá caindo por terra aqui. Bem claro. Se o divino não enxergou, se a divina não enxergou dos seres amados e amadas de vocês, vai enxergar. Isso é claro, vai enxergar. Já não tem sustentação, já não tem base sólida. Esse relacionamento tá por um fiasco. Eu ouvi. Mas se a pessoa quer manter a teimosia, aí é um problema do ser divino e divina de vocês. Claramente eles estão falando isso. E aí é oferta, cavaleiro de copas. Cavaleiro de copas é alguém que vai oferta, ou seja, tem aquelas crises, vê que não dá, daí alguém oferta, faz alguma coisa, e aí está protelando, porque dois cavaleiros. Essa situação pode estar atrelada a um relacionamento sério dos seus amados e amadas, mas é uma situação que já gerou, já perdura um certo tempo. Tinha uma estabilidade, tinha um gostar, mas olha, um mago invertido, ou seja, tá nas sombras esse relacionamento agora. Esse 6 de ouros nesse tarô é aqui, ó, bem miséria. Eu distribuo a miséria, uma situação de escassez. Esse rei de espada pode ser vocês ou o ser divino e divina que está analisando a situação. Tá num lado assim tem uma manipulação aqui, uma certa manipulação. Alguém vai perceber, esse rei de espada vai perceber algo, vai ser assim um start da espiritualidade, pode ser em sonhos, pode ser através de alguma atitude da contraparte deles ou delas, mas que vai ficar bem claro. Tipo assim, ei, você tá nessa situação por quê? Você tá nessa situação porque tá com teimosia, ó. Rei de ouros, todo virgem capricórnio invertido. Está insustentável, já não tem estabilidade esse relacionamento. Tá em vias de finalizar. Lógico que no canal 2 eu vou dar continuidade a essa leitura para vocês, meus amados e amadas. Os enamorados falam, precisa tomar uma decisão, precisa se ter amor e respeito por si só, precisa trabalhar. Os enamorados não é só
uma decisão. O divino, o ser amado, precisa ter amor próprio. Porque se você está nessa situação, se eles estão nessas situações, se vocês estão nessa situação, aonde está o amor próprio de vocês? E aí, quando o divino adquirir amor próprio por ele ou por ela, a dúvida cessa. A dúvida cessa. Só que é como se o divino ainda não tivesse coragem de contar para vocês, meus amados e amadas, ser divino é ser divino. Porque como que eu vou falar? Que eu estava numa relação de pajem. Se não estava, agora vai ficar de pajem, poucas conversas, pode ser alguém do passado deles ou delas. Existe aqui, ó, comparações, brigas, contrariedades. Esse relacionamento está fadado ao fracasso, literalmente isso. E o divino aqui, ó, que é o divino masculino, que pode ser ele ou ela, tá aqui. Eu sei de tudo isso, mas eu não me mexo. Eu não me mexo porque agora não é o momento, precisa ter algum aprendizado com isso. Só falou deles, tá? Acredito que é para vocês acalmarem o coração para quem estava refletindo. As mensagens nunca chegam por acaso. O que ainda impede esse de acontecer vias de fato? Ó, 3 de ouros, 3 de copas na realidade. 3 de copas também configura o fim desse triângulo. O fim de um investimento. O cavaleiro de copas, sabe, eu não quero investir mais nessa relação. Eu não quero investir, mas eu não sei sair. E aí eu preciso fazer a política da boa vizinhança. Eu estou cansada, está fadado ao cansaço. Tá frio. É isso que eles estão falando. Tá numa frieza ou está em vias de estar. Vamos ver que padia. Signos fortes: Aquário, Gêmeos, Libra, Touro, Virgem, Capricórnio são os mais fortes, mas tem todos os signos à mesa. Vem uma mudança aí. Vem uma mudança nessa situação. Ou o fim do relacionamento, casamento invertido. A mudança é o fim mesmo. E esse amparo vai vir de um mentor espiritual ou de alguém que já partiu, que o divino ou a divina venha a sonhar. Tipo, olha, se mexe, mais ou menos isso. Falando, fatores. Eu nem aceitei a carta pode amar sem medo, porque vocês podem amar essa pessoa sem medo, mas deixa essa pessoa passar pelo processo dele ou dela, tá bom, meus amados? É isso, aprendizado. Fatores religiosos estão influenciando a sua vida. Pode ser, meus amados, que a espiritualidade está tomando conta aí. Literalmente isso. Agora sim eu vou para Novo Amor. Novo Amor a gente já vimos que é um encontro de outras vidas, como todos aqui. Veio aqui um 3 de ouros, ele fala de... Me lembra muito a trabalho. Então pode ser que vocês conheçam essa pessoa através do trabalho de vocês. E tá no processo de transição, tá no processo de conhecimento. Se relacionamento, se vocês já conhecem... tem uma transformação aí, ou vocês vieram para fazer a transformação um no outro, uma na outra. 7 de águas invertido, tipo, não tem muitas escolhas. É como se a pessoa estivesse vindo para a vida de vocês para realmente somar. Somar na vida de vocês. E aqui eu tô vendo a Imperatriz. Aqui é um relacionamento de prosperidade, autoconfiança, autoamor, vocês confiarem nessa situação, sem medo de ser feliz. Tá bem claro isso, sem medo de ser feliz. Ah, como assim, Elis? Gente, é um relacionamento que vai transformar, ou já está transformando a vida de vocês. Se não conhecer, estão em vias de conhecer. Uau! Que lindo!
Vamos lá. Ó, o fim, o eremita e o mundo. É o fim do processo aí de solitude de vocês. Mas independente de estarem junto com alguém ou vir a ficar junto, continue fazendo o seu trabalho de amor próprio. Aqui é um relacionamento que tem sucesso. É alguém que vem para somar na vida de vocês. O sol é a melhor carta do tarô, ela traz alegria, ela traz satisfação, ela traz um momento de contemplação para um relacionamento que tem tudo para dar certo, tem tudo para ser estável, sabe? Vocês solidificaram o amor de vocês numa união, uma parceria bem saudável. Olha a morte pela segunda vez. Alguém que vem fazer um processo de transformação, ambos ou ambas. Tem muito desejo, tem muita atração entre vocês. O movimento acontece muito rápido. E é um 6 de ouros. Tem tudo para ser um relacionamento de reciprocidade, de ninguém se empenhar mais que uma ou a outra, um ou outro. É lindo isso. A comunicação entre vocês será saudável, será bem contemplativa. Sabe, decisões juntos, vocês decidindo a vida de vocês. É uma rainha de ouros, um rei de ouros, todo virgem capricórnio, ou alguém nessa energia que preza pela família, pela estruturação. Alguém que pode, olha, um as de ouros. Alguém que vai mudar a vida de vocês. Ou vocês a deles ou a delas. A lua fala de romantismo. Chegou o momento de vocês se entregarem a esse amor, saírem do sofrimento do passado. Porque reconhecendo, é um amor que você vai se tornar publicamente, gente. Vocês não vão ter dúvidas de mostrar para essa pessoa, ou vice-versa, esse sentimento. Então aqui tem reconhecimento, vocês vão assumir esse relacionamento. Se não assumir, estão em vias de assumir. É um relacionamento que vem para somar na vida de vocês. E está escrito, a temperança. É algo equilibrado, na mesma medida. Signo de Libra também, muito forte. Aquário, Gêmeos. O eremita de novo. É como se você estivesse fazendo um processo de autoconhecimento. É como se essa pessoa refletisse. Olha que louco. Todos somos espelhos, mas essa pessoa reflete a sua imagem. Vocês são muito parecidos ou parecidas em muitas situações. E é alguém que provavelmente não é para todos, vem para ficar. Uau, que lindo. Vamos lá. 3 cartas. O grande amor da vida de vocês. Para muitos vai ser um amor assim muito saudável. E chegou pela porta da rua, pela porta do trabalho de vocês. E de novo, gente, algo justo, equilibrado, 2 pesos, 2 medidas, mas aqui, ó, divino feminino e divino masculino em equilíbrio, em evolução emocional. Vai dar super bom união aqui, tem tudo para ter uma união, contrato estável. Adaptem a situação de vocês. Ó, desconectando do mundo para viver o relacionamento de vocês. Só não desconectem demais, né? Porque já sabe, para não gerar codependência emocional, é para ser saudável. Cada um tem a sua vida privada, cada um faça o seu trabalho, mas não fique numa codependência. Esse é o alerta. Vamos ver o que os anjos do romance têm. Nutrição, vocês estão se nutrindo do amor. Estabelecer limites, lembra que foi a primeira carta. Romance no ar na vida de vocês. Esse romance tem tudo para dar certo.
e é um romance de harmonia, tanto para o novo amor quanto o retorno do passado retornar, meus amados. É isso. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. Gratidão, universo. Minha agenda de novembro está aberta.